e algumas pessoas já até fizeram. Então, olha só, pessoal, só documentando aqui, né, que a avaliação de ciências morfofuncionais de vocês, ela já se encontra com o link aberto, né, e como que é para fazer essa avaliação. Eu já orientei lá no grupo. Ok? Então foi postado lá no grupo de WhatsApp que o link já estava aberto. A orientação dada à instituição para repassar aos alunos foi justamente essa daqui. A prova, né, digital das disciplinas interativas, no caso Ciências Morfofuncionais do Sistema Imunológico e Hematológico, é uma disciplina interativa, ok? E nessa situação, como que o aluno vai fazer para acessar a sua prova? Você vai entrar no seu ambiente, né, virtual, normalmente, né, como você faz. E aí, depois que você acessar o seu ambiente virtual, né, normalmente você usa o seu RA, CPF ou e-mail, você vai dentro do ambiente virtual, nessa barra direita, né, clicar nesse ícone que já apareceu para você, que chama prova digital, certo? E assim, não é você clicando nesse item no menu lateral, você vai ser encaminhado para essa página, tá bom? Aonde vai conter o seu nome, a sua identificação acadêmica, né, o seu registro acadêmico, que é o RA. E aí, nesta página vai apresentar aqui a prova que você fez, a prova que você vai fazer, perdão, a disciplina, no caso, Ciências Morfofuncionais do Sistema Imunológico e Hematológico. Se você tiver outra disciplina interativa no seu ABA, vai aparecer também essa opção, tá bom? A versão da prova que você vai fazer e a data, não é, da prova, que consiste justamente do dia 4/6, à meia-noite foi aberto, à meia-noite 1 foi aberto o link, e ele se encontra aberto até dia 10/6 de 2020, tá bom? Até às 23 horas e 59 minutos. E aí, a sala que você vai fazer essa prova, tá aqui o link, tá bom? A prova é uma prova digital, e aí você vai precisar copiar esse número de identificação, que é justamente os primeiros números, tá bom, do seu RA, e o localizador da sua prova. Então, a minha recomendação é, separa aí um bloco de notas, né, e copia os números, tá bom? RA e localizador. Feito isso, clica aqui no link, ó, ok? Olha lá então. A próxima etapa é você clicar nesse link e aí você vai ser direcionado, né, para a sua prova. Como eu falei, o início da avaliação tem um período que vai do dia 4 ao dia 10, tá bom? De junho, e após o início da prova, você vai ter, né, você entrar aqui, você vai ter que colocar, olha lá, o localizador, que é justamente essa série de letras alfanuméricas, tá bom? E o seu RA. Copiou isto, copia a versão da sua prova também, certo? E aí clica no link que está aparecendo lá para você. Quando você clicar no link, vai ser encaminhado para essa nova página, onde você vai colocar o seu RA, que é justamente esse número que você copiou, tá bom? E vai colocar o seu código localizador, que é justamente este daqui. Feito isso, você vai acessar a sua prova, tá bom? Quando você acessar a sua prova, vai aparecer o seu nome, você confere, a sua prova está pronta. Antes de começar, né,
veja se os dados estão corretos. Aí, olha novamente a disciplina, olha o seu nome, olha o seu registro acadêmico, olha a sua unidade, a sua turma, semestre, e aí li e concordo com as orientações, tá bom? A sua prova, né, ela vai apresentar aqui o número de questões e um aviso. Após clicar em iniciar a prova, né, você vai ter 3 horas para finalizar essa avaliação, tá bom? Então, clicou aqui, apesar do link estar aberto durante todo o período, né, de 4 a 10, mas se você clicar em iniciar a prova, você vai ter um período aí de 3 horas para realizar ela. E aí, quando você clicar, ele li e concordo, vai aparecer aqui as orientações gerais, né? Justamente nisso que eu estou falando. O tempo de realização da prova é de 3 horas, né? Após o início dessa avaliação. Então, se o aluno, né, começou a avaliação e em 3 horas ele não concluiu, a prova fecha automaticamente em 3 horas, viu, gente? Ela fecha automaticamente em 3 horas e vai ser computado aquilo que você fez em 3 horas. 3 horas dá tempo demais para fazer essa avaliação, tá bom? Normalmente em sala de aula a gente gasta aí 1 hora e meia, né, para estar elaborando uma avaliação. Tem gente que não gasta nem isso, tá bom? Mas foi colocado aqui 3 horas, porque pode acontecer alguma eventualidade, não é? E aí é justamente isso que ele orienta. Clica em li em concordo, ok, e aí iniciar a prova. Quando você colocar iniciar a prova, vai aparecer a questão, o enunciado da questão e as alternativas para você marcar. E aqui um mapa da sua prova. Então você está na questão 1. À medida que você for clicando, gabaritando e clicando em próxima, ele vai mostrando aqui para você qual questão você está. E aqui no próprio enunciado da questão também aparece, né, a, a questão, né, que você está. E aí clica em próxima. Não clique em finalizar, tá bom? Mesmo se você clicar em finalizar acidentalmente, ele ainda aparece uma janela aqui e fala assim: você tem certeza que quer finalizar a sua prova? Com a opção de confirma e com a opção de cancelar, para você voltar aqui e clicar no próximo. É aqui que você tem que clicar. Então, passei da questão número 1, eu vou marcar a alternativa, que eu acho que é a correta, e clicar em próximo, tá bom? E aí aqui sempre vai ter, né, um reloginho marcando o tempo da sua prova, né, onde nesse tempo vai estar o tempo restante, né, que você tem para fazer a prova. A minha recomendação é que não fique olhando não, faz a sua prova, tá bom? Faz a sua prova, dá tempo de sobra. Aí se por curiosidade você terminou sua prova, falar assim, eu quero revisar questão por questão, né? Aí sim, você dá uma olhadinha no tempo para ver quanto tempo que falta. Quiser revisar questão por questão, tá tudo certo, não é? Questão número 4, aí você já passou pela questão número 1, e aqui fala a letra que você marcou, olha, na questão, tá bom? Então, isso aqui seria se você fizer um print disso aqui no final, você tem sua prova com o gabarito de todas as questões que você marcou, tá? Então, questão número 1, questão número 2, número 3, número 4. Nesse caso aqui está na número 4. Ele só marcou a número 1. A número 2 ele leu e passou para a próxima. A número 3 ele leu e passou para a próxima. Tá bom? Porque não tem nenhum gabarito. Ele está na 4 aqui tentando resolver. E aí você pode prosseguir para a próxima ou voltar à anterior. Certinho? E aí, olha só, aí sim, agora ele colocou número 1 E, número 2 C, número 3 D, 4 C, 5 E, 6 B, agora ele está na número 7, tá bom?
E aí, olha, você pode clicar, né? E se por alguma inconsistência na conexão com a internet, o sistema não salvar essa alternativa, a mensagem abaixo irá aparecer. Supor você está aqui fazendo, né, o sistema não salvou a alternativa, né, por alguma inconsistência na rede. Aí vai colocar aqui, ó, abaixo. Não foi possível salvar sua resposta. Tente novamente. O que você vai fazer? Você vai tentar novamente. Vai lá, marca, né, e manda para a próxima. Então, o aluno deve voltar à questão e realizar até que a conexão da internet seja estabelecida. Porque às vezes dá uma ausência ali de conexão, né? Acontece isso normalmente, né, com a internet. E no momento que você foi salvar a sua avaliação, se coincidir com esse momento de conexão ruim, né, você vai aparecer essa mensagem. O que que você faz? Clica em voltar e entra na questão de novo, e aí faz a questão e clica para prosseguir. E aí você vai ter consciência que marcou a questão, olha só, no finalzinho da sua prova tá lá todas as questões. Ah, professor, não sei se eu tenho ou se eu não tenho esse aviso. Olha só, todas as questões dele estão marcadas, ele já fez toda a prova. E aí ele observou que a questão número 7 não tinha nenhuma marcação. O que ele fez? Voltou lá, né? E aí gabaritou a 7 e colocou em avançar. Porque todas as questões têm que estar gabaritadas aqui no final. Você marcou todas as questões. Aí sim, ó, letra 7 ele marcou AE, tá bom? E aí, agora sim, ele já concluiu a avaliação, veja bem, né? Então, foi uma avaliação aqui de 5 vezes 3, 15 questões, né? Ele já concluiu aqui as 15 questões, todas estão gabaritadas. Aí eu aconselho que faça um print, né, dessa tela aqui para você. Depois, né, marcou lá a sua versão da prova, conferir com o gabarito, né? O gabarito vai ser lançado no dia 12, né, lá no seu ambiente virtual, tá bom? E aí você confere lá o gabarito com a sua versão. E aí, se sua internet desconectou ou ocorreu algum problema que fez você sair da sua página da prova digital, o sistema salva todas as informações das questões que você já realizou. Então, não se preocupe, né? Então, se você estiver no período programado das 3 horas, né, para realizar a sua prova, poderá retornar, conectar-se novamente e continuar a sua prova do ponto em que parou, tá bom? E aí, finalizou a sua avaliação, né? Você vai enviar. Mas caso uma desconexão aconteça, você entra novamente, né? Então, está dentro do tempo da prova, só entrar aqui de novo, né? Entra lá no sistema, vai lá no AVA, prova digital, aí coloca seu RA, seu localizador da prova, acessa a prova, olha só, ele vai iniciar exatamente da onde você parou. E aí, todas as questões realizadas e confirmadas, como que você vai ver isso? Será que eu fiz todas? Né? Olha aqui para as questões da prova. O localizador vai estar mostrando para você quais as questões você fez, né? E se tiver feito e marcado, vai estar a alternativa aqui do lado de cada questão, tá bom? E aí, feito toda a prova, fala assim, agora eu quero dar uma revisada. Aí sim, clica aqui no reloginho, vê quanto tempo que falta, certo? E aí faça lá a sua revisão. Ah, eu estava com dúvida, né, em X, Y, Z questão. Volta, né, vai lá, revisa novamente essa questão, vê se é aquilo. Igual você faz na prova, não é? Você terminou a prova. Você sempre deixa as questões mais difíceis por final. Ou tem gente que já quer de cara resolver as mais difíceis, né? Então, tá tudo certo, cada um com o seu jeito. Voltou, quer revisar, revisa. Desde que esteja dentro do tempo das 3 horas, tá tudo certo. Revisou, tá tudo certo, é isso aqui mesmo que eu quero enviar. Aí você vai clicar em finalizar a sua prova, né? Então,
clicou e finalizou a prova, todas as questões realizadas e confirmadas, finaliza a prova, né? E quando você terminar de responder todas as questões, pode conferir novamente, clicar em finalizar a prova, tá bom? Só clica em finalizar a prova quando tiver certeza que terminou a prova. Como que eu tenho certeza, professor? Olha aqui para o mapa de questões, vê se está tudo marcado, né? Se estiver faltando alguma, provavelmente foi alguma inconsistência na hora da marcação, volta lá na questão, né? E aí resolve a questão, marca e veja se está tudo gabaritado certinho. E aí sim, finalizar a prova, quando você clicar aqui, como eu falei, aparece a mensagem. Tem certeza que deseja finalizar a sua prova? Aí você respondeu, aí ele vai falar, né? 12 questões de 12 questões. Nesse caso, essa prova aqui, ó, 16 questões de 16 questões. É bom, se tiver faltando alguma, você respondeu 10 de 12. Opa, tá faltando duas. Deixa eu cancelar, voltar e ver aqui no mapa qual que tá faltando para eu ir diretamente nela. E aí, se tiver tudo certo, clique em finalizar, né? Agora você deve confirmar que deseja realmente finalizar a sua prova. Lembrando que não será mais possível, né, acessá-la nesse ambiente. Então, uma vez finalizado ou concluído as 3 horas, né, você não pode acessar a prova novamente. O professor concluiu as 3 horas, a prova fecha automaticamente, você não vai fazer mais nada nela, e automaticamente ela finaliza do jeito que está, e o sistema vai corrigir sua prova do jeito que está nas 3 horas. Ou por finalizar pelo candidato. Finalizou, independente do tempo, a prova também, você não vai poder mais acessar ela, e aí finalizou, aí ele vai te dar o gabarito aqui, ó, tá bom? Se você não printou esse daqui, é a última oportunidade, né? Mas aqui ele já te dá o gabarito de acertos e erros. Então você acertou, nesse caso aqui, a Elisandra fez, né, 16 questões, ela acertou das 16, 11. Então, beleza, foi uma boa prova, né? Então, se 16 questões ela acertasse 8, seria 50% da nota, né? Se ela de 16 questões acertou 11, então ela está acima de 50%, né? Então, tá legal. E aí ela fez ali, olha, e os que estão em verdinho são os acertos, como está na legenda, e o que estão em bolinha, sem marcar o verdinho, são as questões que ela errou. E aí você pode fazer o print dessa tela final aqui, prova finalizada, e já disponibilizamos para você o número de acertos da sua prova, né? Onde as bolinhas verdes representam os acertos, as vermelhas representam os erros. E aí você pode pegar esse gabarito aqui e comparar, né, com o gabarito que estará disponível, né, no dia 12/6 lá no seu ambiente virtual. Bom, e aí caso haja alguma contestação, né, o processo de contestação de questões continua o mesmo, né? Então, se você precisar contestar alguma questão da sua prova, procure a sua unidade pelos canais de comunicação existente, porque é uma prova institucional, tá bom? Então, assim, essa prova aqui, eu não tenho acesso a ela, eu nem sei quanto que você tirou, tá bom? Então, assim, aí é de autonomia do aluno, verificar se ele realmente fez a prova, né? Se realmente as questões que ele acertou estão de acordo com o gabarito. Normalmente sim, né? Porque está tudo digital. Ou se não estão de acordo com o gabarito. E aí sempre, né? Depois que você gabaritou sua prova, é por isso que é interessante você, né, marcar lá no início a versão da sua prova, né? Então, onde que eu acho a versão da minha prova, professor? Tá aqui, ó. Quando você entra lá, antes de entrar na sala, tá o localizador da sua prova e a versão da sua prova. Nesse caso aqui, a versão da Eliandra foi a versão número 6.
E aí, o que ela tem que fazer nessa situação da versão número 6 é anotar essa versão da prova e quando o gabarito sair, né, do dia 12, aí ela vai lá e observa o gabarito. Aonde que está esse gabarito, professor? Então, lá no seu ambiente virtual, você vai acessar aqui, normalmente, o seu ambiente virtual. Como você acessa? Com seu RA, ou com seu e-mail, ou com seu CPF, não sei como você acessa aí. Eu tenho o meu acesso aqui da minha forma, tá bom? E aí, entrando no seu ambiente virtual, que é o mesmo para o aluno, o mesmo para o professor, só muda algumas atribuições. E aí você vai lá no seu ambiente, ó, na disciplina de Ciências Morfofuncionais. Agora ele não vai entrar, né? Deixa eu dar uma enxugada aqui. Entrou no seu ambiente virtual, tá? Acessa a sua disciplina de Ciências Morfofuncionais, Sistema Imunológico e Hematológico, normalmente. Quando você aplicar o acesso, ele está lá, ó, avaliação presencial. Você clica nesse item, avaliação presencial. Está aqui o roteiro de estudo que a gente utilizou para fazer a revisão na semana passada, né? Preparando o roteiro de estudos, preparando vocês para avaliação, e aí o gabarito da prova oficial do segundo bimestre, ele se encontra aqui, ó, e vai estar disponível para você baixar no dia 12 de junho, tá bom? Então, dia 12 de junho, você pode entrar aqui que vai estar disponível. Baixou, né, pega o gabarito da versão da sua prova. Nesse caso aqui, a versão utilizada foi a versão 6. Aí, se você anotou a sua versão, né, pega lá a versão, pega o gabarito, né, e aí pega o seu print de acertos e erros, né, que é a última instância lá. Isso aqui, ó. E aí vai comparar, né, entendendo o porquê que você errou, entendendo o porquê que você acertou, tá bom? E aí, quando você fizer isso, a compreensão dos erros e acertos, de cada questão, item por item, você automaticamente já vai estar, né, treinando o seu cérebro para fixar a matéria. É porque eu sempre falo, gente, lembra no primeiro dia de aula, né, que eu entrei na sala, eu dei uma palestra motivacional, né? E dentro dessa palestra motivacional eu falei de hábitos que levam ao sucesso e hábitos que às vezes destroem as pessoas. E os hábitos normalmente que levam ao sucesso, ninguém nasce com ele, né? E ali eu citei os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Mostrei para você o livro, 2 livros, O Poder do Hábito e os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E no final, né, dessa palestra, eu falei assim: ninguém nasce com o hábito de estudar. E aí você tem que inserir o hábito de estudar. Mas se você inserir esse hábito de estudar de forma errada, você vai passar patinando o errado, né, e não vai obter muito sucesso. Aí eu dei o segredo, né, do estudo eficaz, comprovado cientificamente,
que é aquele estudo que toda semana você tem, né, uma aula, e aí nessa aula tem um momento pré-aula que te prepara para a aula, tá bom? Tem os exercícios que com certeza, depois que você fez a pré-aula, fez os exercícios de pré-aula, né? Então, olha só, para cada unidade existe essa possibilidade. Então, primeira aula lá, talvez você não tinha ainda acesso, mas depois que você teve o acesso, sempre assim, olha, pré-aula, você tinha lá um momento de pré-aula, uma web-aula, um videozinho e uma atividade diagnóstica. Você ia para a aula, né? Depois da aula, você tinha o pós-aula, ou seja, você está repetindo aquilo que você fez em teoria, aula expositiva, com criação de problemas, esclarecimento de dúvidas e no final, exercício. E aí, aula 2, tá bom? E fazer a leitura no livro, fazer o momento pré-aula da aula 2, não é como eu orientei. Lê o livro, faz o momento pré-aula, faz os exercícios, vai para a aula, tira as dúvidas, depois pós-aula, fixa, e aí sempre construindo dessa forma. E aí esse movimento repetitivo faz com que o seu cérebro grave mais informações. E aí ainda orientei, estudo de 30 em 30 minutos, com pausa de 5, né? Então, normalmente, se o aluno fez isso, né, ele não gastou muito tempo, porque você não gasta mais do que 30 minutos para fazer uma pré-aula dessa aqui, ó. Ele fez a pré-aula 30 minutos, dá uma pausa de 5, né? Vai lá, dá uma lida no livro. Você também não vai gastar mais do que meia hora para ler o livro. Pronto. Vem para a aula e depois faz pós-aula, que você não vai gastar 30 minutos para fazer isso aqui. E aí você vai acumulando conhecimento. Chega no momento da revisão, porque se você reparou no primeiro bimestre, antes da prova a gente fez uma revisão, ali é o momento, né, você, em posse dos seus resumos de estudo, né, que resumo não é folhas, né? Eu vou pegar 10 páginas e transformar em 5. Isso não é resumo, isso é síntese. Né? Resumo para estudo, ou você faz mapas mentais, ou você coloca 10 tópicos que te lembram tudo daquilo que você estudou, né? E aí, no dia da revisão, anota suas dúvidas, questiona, tira suas dúvidas, pronto, vem fazer a prova. Mas se quiser dar mais uma lidinha, beleza. Refazer exercícios, beleza, porque normalmente os nossos resumos são em base de exercícios, né? Comentando toda a disciplina. E aí a gente chegou no segundo bimestre, novamente, um resumo de todo o conteúdo, né, que a gente fez ali na aula passada, e aí você veio, fez a prova. Mas se ainda assim não foi suficiente, né, pode acontecer e tá tudo certo, cada um no seu tempo, só avalia os gaps da sua aprendizagem. Como que você vai avaliar os gaps da sua aprendizagem? Porque, assim, eu sempre falo que a maioria das pessoas, e aí não é o aluno, não é? A maioria das pessoas, elas tendem a se auto-sabotar no conhecimento. Por exemplo, quando você pega uma prova e não analisa o que você errou na prova, você está concordando, né, com o seu erro e nunca vai entender esse erro, e normalmente esse erro é a lacuna de aprendizagem que ficou. Então, quando você pega o gabarito da sua prova, confere e entende o porquê que você errou, e esse gabarito aqui ele já vem comentado, né? Então, você olha e entende o porquê que você errou. Quando você faz isso, você automaticamente preenche aquela lacuna do conhecimento que estava faltando. E aí, o que que você vai fazer? Na prova, na próxima prova, aquele assunto você não erra mais, não é? Então, por que que eu estou falando isso? Se alguma pessoa precisar de fazer uma prova de exame final,
Então, você pega as revisões, revise os exercícios, tá bom? E você vai fazer a revisão da sua prova e revisar ali os exercícios também. Pegou? Feito isso, aí vai lá e faz a prova e exame, que é aquela prova, né? Você não atingiu os 1.500 pontos necessários, somando a primeira e a segunda avaliação. Tá tudo certo. Faz isso que eu estou falando, faz uma revisão, compreende aquilo que você errou, né? Também eu sempre falo, compreenda aquilo que você acertou. É porque quando você compreende o que você errou, você está preenchendo a lacuna, né, do conhecimento que faltou ali para que você chegasse. Por que que eu errei a 3? Né? Por que que não é a letra D? Olha a questão de novo, vê o gabarito comentado e entenda por que que você errou. E aí, depois que você fizer isso nas questões que você errou, volte olhando o porquê que você acertou também as questões, porque normalmente a maioria das questões a gente acerta porque sabe, mas tem aquela questãozinha que você fica na dúvida entre uma e outra e por coincidência você acertou. Você vai lembrar isso uma semana depois? Não. Então por isso que eu sempre falo, revise o que errou para entender o que que você errou e no final revise o que você acertou também, entendendo o porquê que você acertou. Porque se você estava entre dúvida entre duas questões, né, você agora vai entender exatamente o porquê que foi aquela questão ali que você acertou. E aí preenche novamente a lacuna, criando uma construção de conhecimento gradual, tá bom? É que nem eu ensino os meus alunos no B10X, né, que é um preparatório de concurso, certo? É justamente isso. Quando você vai fazer as suas revisões, o aluno sempre preocupa, né, com a prova final. Aí a prova do meu concurso, aí a prova da faculdade. Ele está preocupado só com o dia da prova na prova. Os outros dias ele não se preocupa. E eu falo que o momento mais importante do aluno não é a prova. A prova só evidencia a situação que ele está, né? Eu falo que o momento mais importante do aluno é o que ele faz todo final de semana, né? Então, todo final de semana, normalmente, no sábado, você tem que fazer um simulado de prova. Se você está estudando, está construindo um conhecimento durante a semana, né, você aprendeu e nos fins de semana você vai e faz um simulado de prova. Ah, como que eu vou fazer isso? Se você não tem a prova para fazer um simulado, pega os exercícios pré-aula e pós-aula e dá uma olhadinha neles de novo, porque você está informando novamente o seu cérebro. E aí o plano de estudo que eu sempre faço com meus alunos é, quando você pega, então assim, o plano correto, né, para você fazer. Quando você pega para estudar, né, a sua profissão é estudante. Então vou executar ela com a melhor proficiência. Como que eu faço, professor? Durante a semana, você estará lendo a literatura, o livro, e fazendo resumo em mapas mentais ou em tópicos, como você preferir, tá bom? Como que eu faço resumo em mapas mentais? Por exemplo, eu estou estudando o capítulo 1, que são adaptações celulares. Eu vou desenhar a célula, né, e vou colocar setinhas apontando. A célula precisa de oxigênio, né, a célula precisa de glicose. Né? Se a célula não receber esses elementos, ela entra num estado de acidose metabólica. Aí eu coloco lá, célula, setinha entrando glicose, setinha entrando oxigênio. Se não entrar nisso, aí, acidose metabólica. E aí passo para a próxima etapa, adaptações celulares. Se a célula foi estimulada por agentes físicos, químicos, microbiológicos, ela pode se adaptar por um período, mas passando por esse período ela entra em necrose. Então, adaptou, aí as adaptações, metaplasia, hiperplasia,
Bom, aí você não precisa escrever o que que é cada uma, não, só escreve o nome. Por quê? Você tem que bater o olho no nome e lembrar. Então, quando você estiver nesse ponto, realmente aí está tudo certo. E aí você esquematiza, por isso que eu coloquei para o caderno de práticas para desenhar, porque quando você desenha, automaticamente você está colocando uma imagem no seu cérebro que vai te fazer lembrar o que que é uma metaplasia, o que que é uma displasia, o que que é uma hiperplasia. E aí você não precisa ficar decorando o conceito, você está construindo o conhecimento. Feito isso, estudou durante a semana, fez o resuminho, no sábado fez um simulado, domingo entendeu por que errou, tá bom? E aí é o que eu sempre falo, faça um mapeamento de erros. E aí quando você faz o mapeamento de erros, você enxerga exatamente aquilo que você está precisando revisar. E aí, com seus erros, cara, eu errei a questão aqui de adaptação celular. O que que você tem que fazer? Pega o resumo de adaptação celular e vai estudar. Cara, eu errei uma questão aqui de anemia. A anemia, unidade 2, pega lá o resumo de anemia, o assunto que você errou e coloca lá para preencher essa lacuna. Então, quando você mapeia os seus erros e dá nome aos seus erros, e começa a construir dentro dos seus erros o conhecimento que falta, você não precisa fazer aquele estudo repetitivo. Para que que eu vou estudar sistema imunológico, sendo que eu acertei todas as questões do sistema imunológico? Basta dar uma olhadinha no resumo, tá bom? Para revisar os principais tópicos. Então, quando eu vou fazendo resumo, né, quando eu vou construindo os principais tópicos, a gente vai construindo conhecimento construtivo. E aí, por resumo, no final de semana, e entendendo os erros, quando chega na hora da prova, cara, você pega uma revisão, não é? Automaticamente você não precisa nem estudar novamente na literatura, porque a gente estuda literatura uma vez para construir um conhecimento. Depois a gente pega por resumos e continua. Porque se você vai voltar, você vai perdendo muito tempo, tá bom? Então é resumo, do resumo, opa, tá faltando um assunto, eu não me lembro. Aí nesse assunto que você não se lembra, você vai lá no livro e reconstrói ele. Porque aí você está dando munição para o seu cérebro. E aí o cérebro, como eu falei na primeira aula, ele funciona por repetição. Por que que você lembra das coisas que você aprendeu quando criança ainda e as coisas que você aprendeu no mês passado você esquece? É pelo princípio da neurociência da repetição. Quer ver um exemplo? Completa a frase para mim. Atirei o pau no... Por que que você lembra dessa questão? Porque é uma coisa que você repetiu tantas vezes quando era criança e de forma divertida, né, que você fez e você sempre vai lembrar disso. Eu citei uma frase de um efeito, né, que você memorizou quando era criança e até hoje você lembra dela, tá bom? Agora, por que que você normalmente não lembra de muita coisa que você estudou nos últimos tempos? Porque aquilo ali não foi feito um hábito, aquilo ali não foi feita a repetição. E aí você transformou o atirei o pau no gato em um conhecimento, tá bom? Mas porque foi repetido e você colocou como memória permanente. Conhecimento em memória permanente. Quando você só estudou uma vez para fazer uma prova, semana que vem você não lembra de mais nada, tá bom? Ou de muito pouca coisa que você estudou, porque você não fez esse esquema. Durante a semana, exercícios, estudou, fez um resumo. No sábado, revisou só o resumo. A pessoa não tem tempo de ficar estudando todo sábado, não. É só o resumo. Pegar os tópicos, mapa mental, dar uma olhada ali. Você não vai gastar 30 minutos. E aí, quando você chegar na hora da prova, ao invés de varar madrugadas, né? Sei lá como que você está fazendo isso, você só pega os resumos e dá uma olhadinha. Aí você está repetindo conhecimento um semestre inteiro. Você transformou esse conhecimento em memória permanente. Você nunca mais esquece. Por que que um professor ele
lembra de muita coisa, de muita informação. Nem sempre foi assim, tá, gente? A gente começa como aluno, fazendo beabá, recapitulando o conhecimento, depois para dar aula, a gente revisa, coloca os principais tópicos no PowerPoint para ir te lembrando. O PowerPoint é um resumo, é um mapa mental. Aí você dá uma olhada naquilo ali, você consegue elaborar. Aí você faz isso uma, duas, três, quatro vezes. Tem hora que você está dando a aula em reverso. Ou por quê? Aquilo ali já virou um conhecimento permanente. De tanto repetir, você já colocou aquilo na memória interna, né, do seu cérebro. É isso que eu estou falando para você. Quando você revisar a sua prova, entenda por que que você errou, entenda por que que você acertou, tá bom? E aí você vai construindo o seu conhecimento. E aí, se preciso for, né? Se preciso for, e tá tudo certo, quando você for fazer a sua prova de exame, ela vale 5.000 pontos. Ah, pessoal, eu fiquei, né, eu tirei 1.400. Não, o mínimo é 1.500. Então, você não foi aprovado. E aí você vai para a prova e exame. Não se desespere, tá bom? Pega os seus resumos, pega as suas provas, olha o que você acertou, olha o que você errou, tá bom? E aí você já vai criando um conhecimento e mapeando o seu cérebro naquilo que você precisa revisar. Revisa só aquilo que você está precisando, só aquilo que você errou, ou só aquilo que você, quando olhar para o resumo, fala, eu não lembro disso aqui mais não. Olha só aquilo. Refaça os exercícios da unidade 1, 2, 3, 4. Refaça os exercícios do roteiro de estudo. Identifique os seus erros. É uma questão de imunologia. O assunto sistema de hipersensibilidades. Revisa as hipersensibilidades apenas, tá bom? E assim você vai conseguir obter os seus 1.500 pontos na prova de exame, com certeza. Tá bom? Não quero ver ninguém reprovado nessa disciplina. E eu quero que o seu conhecimento seja construtivo. E aí, quando você fizer isso, você pode aplicar para todas as matérias. É um hábito, né? Estudar. Você está aqui, né? Terminou, separa 30 minutos para fazer um resuminho, fazer uns exercícios. Então, você não vai ficar 2 horas estudando. 30 minutos, faz, levanta, bebe uma aguinha, volta, 5 minutinhos parado, vai lá e faz de novo. 30 minutos. Em uma horinha, você gastar por dia, em uma semana você vai ter estudado 7 assuntos diferentes e terá 7 horas de estudo contínuo. Transforme horas em uma hora de revisão de tudo que você viu durante a semana. Porque você já viu aquilo, então é fácil, na hora que você olha o resumo, é rápido. Você só relembrou o seu cérebro. Faz mais meia hora de exercício, ou seja, só uma hora no sábado você revisa todas as 7 horas que você fez, porque você já fez resumo. Estudou, fez isso. No domingo, entenda, né? Mapeie. Se você quiser fazer isso no sábado também, depois que você estudou, mapeie os seus erros para que na próxima semana você trabalhe em cima deles, agregando um novo conhecimento. E aí você vai formando um ciclo que no final de um mês você tem 28 horas, né, de estudo contínuo, de boa qualidade, e 4 horas de estudo de resumo programado, entendendo os seus erros. Ou seja, né, você vai ter ali, dessas 28 horas, 24 horas de estudo assertivo e 4 horas de resumo, totalizando 28 horas de estudo por mês de forma eficiente. E aí depois, na hora da prova, é proficiência em cima de proficiência. Então, eu sempre falo, a prova mais importante não é a prova que você vai fazer, é o que você faz todo final de semana, um simuladinho, alguma coisa ali para relembrar o seu cérebro. Tá bom, pessoal? E aí eu encerrei
o curso com mais uma palestra, né? Motivacional. E eu acredito que a maioria nem vai precisar, né, de exame, mas se alguém precisar de exame, já fica a dica, tá bom? E aí eu sempre concluo com essa frase: não importa como você começou, importa como você vai terminar. Porque muitas das vezes começamos mal, mas aprendemos durante a caminhada e finalizamos bem. E aí, algumas pessoas começam muito bem e relaxam durante a caminhada e concluem muito mal. Então, sempre façam essa autoavaliação. Não importa como eu comecei, importa como eu vou terminar. E aí, me empenhando sempre numa melhoria de processos pessoais e interpessoais, aí sempre eu vou estar evoluindo a minha conduta como ser humano, em conhecimento, em estatura, em aprendizado, enfim. Evolução contínua à medida que eu faço uma autoavaliação e revejo os processos que estão dando errado, aplicando consertos para acertá-los e orientá-los de uma forma melhor. Tá bom? Ok, professor. Obrigada por essa aula maravilhosa. Por nada. E aí, pessoal, a prova, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha só, o gabarito sai dia 12, né? A segunda, o gabarito da segunda chamada vai estar disponível para quem for fazer, né, segunda chamada. Às vezes perdeu a primeira VA, eu acho que nessa turma ninguém perdeu a primeira avaliação. Ou se perdeu a segunda avaliação, né? Por exemplo, até amanhã, hoje são 9, está aberto até amanhã, não deu tempo de fazer. Aí faz a segunda chamada da segunda avaliação. Depois que passou o primeiro da segunda, período da segunda chamada, aí entra a prova de exame, tá bom? E aí sempre dá uma olhadinha, né, lá no grupo que eu vou postando, no grupo de vocês mesmo, a questão das avaliações, né? Então, dentro das avaliações, à medida que for lançando, você já vai atualizando aí em tempo real, caso você necessite. Vou fazer segunda chamada. Professor, qual que é a data? Eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Qual que é a data do exame? Eu vou colocar lá no grupo, certinho? E no mais, desejo a todos vocês, né, uma ótima conclusão de curso. E recapitulando aqui a nossa última aula prática, né, que ficou aí para recapitular hoje. A gente já fez as duas aulas presenciais, né? Aquela aula de adaptação celular foi presencial, depois de necrose também foi presencial, que é o vídeo 1 e 2, né? Não sei se vocês tiveram a curiosidade de olhar, mas é o vídeo 1 e 2. E o vídeo 3 e 4 a gente já trabalhou ele, né? E aí, faltando aí apenas a questão da aula prática, né? Que aí eu vou colocar um link lá para vocês, porque eu já fiz essa aula prática, é da minha própria autoria, né? E vocês vão acompanhar aqui nesse momento de aula, a aula prática de vocês, só para concluir esse assunto e ficar documentado, tá bom?